Então, hoje a gente vai falar, né, de ultrassonografia de felinos. Aí só para eu me apresentar, né, meu nome é Miriam Rolasvac, sou ultrassonografista há bastante tempo, né, trabalhei 30 anos no Provet e hoje em dia trabalho, né, nesses outros centros de diagnóstico, né, no IVE, no Especialité e no For Animals, e sou voluntária técnica, né, no Zoológico de São Paulo e no Aquário de São Paulo, obviamente fazendo ultrassom, que é o que eu mais amo na vida. E então a minha experiência é de um pouquinho de tempo, né, e os gatos são a minha paixão, né, adoro os felinos. Este é o Bigodon, né, porque ele tem esses bigodes maravilhosos. Eu vou contar o caso deles para vocês, né, um pouquinho mais para frente. Gato, né, hoje em dia a gente faz muito, né, a casuística está aumentando bastante, cada vez tem mais gatos na rotina. A gente precisa, né, ter um atendimento um pouquinho diferenciado com o gato. Tem muitas práticas, né, hoje em dia do cat friendly, para que a gente tenha, né, um sucesso aí no manejo com esses pacientes. Esse Napoleão, né, um gatinho que veio para o ultrassom, onde eu trabalho na quarta-feira, e ele veio com o taxi dog, né, que deixou o gatinho lá e falou: daqui a pouco eu venho buscar. E por sorte, né, Napoleão era um gato muito bonzinho, né, essa mão é de uma colega que trabalhava comigo na época, e realmente ele ficou bem tranquilo, não precisou nem segurar, né, os membros inferiores aqui. Então, dependendo do gato, a gente vai ter menos ou mais dificuldade, né, de manuseio, mas com calma, né, falando baixo, né, tudo muito sossegado, dificilmente a gente vai ter um grande problema com os gatos. Se realmente for muito feroz, aí a gente precisa cuidar, né, porque tem os dentes, tem as unhas, então a gente precisa, né, tomar um pouquinho mais de cuidado. Em algumas situações a gente usa o colarzinho, né, elisabetano, que é melhor do que aquela máscara que tampa o rosto todo. Eles ficam mais confortáveis com o colar, eles não nos mordem, né, e a gente consegue conter sem tanta força, né, tanto agarrar o cangote, enfim. Então a gente vai tentar fazer da melhor forma possível. Aí aproveitando, né, aqui no momento do exame real, né, só para vocês entenderem as minhas imagens, eu comecei a fazer ultrassom sozinha, né, eu fui autodidata, eu aprendi vendo os médicos fazerem e depois eu fui fazendo nos cães, né, e na casuística de gato era bem pequena quando eu comecei a fazer ultrassom, então basicamente a gente fazia cães. Então, para mim, né, o posicionamento é dessa forma, a cabeça fica para o lado de cá, né, e a tela do aparelho fica aqui do lado oposto. Então, as minhas imagens, elas são o espelho do que vocês estão acostumados, mas eu vou mostrando o que tem na imagem, né, espero que não complique muito, mas a minha rotina, infelizmente, eu acostumei assim, né, e as imagens a gente vai acostumando, mas não é tão complicado assim, tá? Então, a gente vai começar hoje falando de sistema urinário, que é extremamente importante, né? Os gatos, infelizmente, têm uma incidência muito alta, né, de alterações renais, e então a gente vai começar, né, por esse sistema que é bem importante. Eu adoro essa foto, né, o gato de uma amiga, e ele, para fazer o xixi, ele fica aqui empoleiradinho na caixa, né, ele não pisa na areia. Então, gatos são seres muito especiais, né, são metódicos, né, eles têm algumas manias, né, mas em geral são muito amorosos e muito queridos. Então, a gente vai começar a falar dos rins. Eu vou começar aqui com as informações básicas que a gente precisa colocar no laudo, né? Isso vai servir para todos os órgãos que nós formos falar, né? Então, a gente vai exemplificar no rim. Então, a primeira informação, né, que a gente pode colocar no laudo é quanto às dimensões, né? Então, nós vamos mensurar esses rins, né? Então, aqui na imagem, ó, o cranial é para onde está a marca do aparelho. Então, aqui o polo cranial e aqui o polo caudal, né? Então, é exatamente o espelho do que vocês estão acostumados. Então, eu gosto de
medir, né, o maior comprimento no corte longitudinal dorsal, onde o rim tem essa forma do feijão, né, a forma de um feijãozinho, e aqui o corte sagital, né, onde a gente vê bem junção córtico-medular, né, relação de espessura córtico-medular. Então, geralmente eu uso, né, desta forma para que a gente tenha todas as informações do rim, né, em duas imagens. Então, o meu padrão, né, de foto de rim geralmente é esse, né, um corte dorsal e um corte sagital, e a medida, né, a gente pode fazer tanto pelo corte dorsal como sagital, mas a gente precisa ter a pelve na imagem, para que a gente padronize e tenha sempre a mesma medida. Se eu fizer no corte sagital, eu preciso descer esse corte um pouquinho mais em direção ao hilo, para que eu comece a ver a pelve aqui no meio, que aí eu consigo padronizar a minha medida, tá? Tem alguns trabalhos, né, que estudaram medidas renais. Na nossa rotina, né, geralmente a gente vai ter um rim medindo em média aí uns 3,5, 3,6 centímetros, né, no nosso vira-lata básico dos seus 3, 4 quilos. Nesse trabalho eles estudaram o gato coreano, né, de pelo curto, que se equivale ao nosso tigrado, né, de pelo curto. Então, eles fizeram as medidas, né, tanto no plano sagital como no plano dorsal, e as medidas são parecidas, né, nos dois planos, desde que a gente inclua a pelve na medida, elas ficam parecidas, e a gente vai ter, então, uma média, né, aqui de 3,5, né, 3,3 até 4,2, mais ou menos, né, de comprimento. Então, o peso dos gatos nesse trabalho variou de 2,1 a 5,5 quilos, né? Então, a gente pode considerar aí uma média, né, de 3,6, 3,7, né, como um tamanho normal para os rins. Esse trabalho estudou Ragdoll, British e Sphinx, né? O Ragdoll é uma raça um pouco maior, e aí também temos a média, né, dessas medidas. Então, no Ragdoll a gente teve de 3,2 a 4,6, no British de 3,2 a 5 centímetros e o Sphinx de 3,5 a 4,5. Na nossa rotina, né, dos nossos gatos aqui, né, o SRD mais básico, vamos dizer assim, dificilmente a gente tem um rim com mais de 4 centímetros, tá? Em raças maiores, né, um Maine Coon, aí a gente pode ter, né, um pouco mais de 4, tá? Mas a média, né, ao redor de 3,6, 3,7, né, é a medida que a gente espera dos rinzinhos dos gatos. A forma, né, a forma do órgão, aqui no caso do rim, né, a gente tem a forma um pouco mais arredondada do rim do gato do que o cão, né, o cão ele tem um rim um pouquinho mais alongado, né, a forma do feijão de verdade, e o rinzinho do gato ele é um pouco mais arredondado. Aqui também num corte dorsal. Os contornos, né, os contornos do rim e de todos os órgãos parenquimatosos normais, a gente espera um contorno regular, né? Aqui a gente tem uma efusão peritoneal, esse é um dos aparelhos mais antigos, né? Porque como eu comecei há muitos anos atrás, os aparelhos tinham uma limitação maior, mas eu gosto de manter as minhas imagens antigas, né? Aqui a gente usava um microconvexo, então uma efusão importante, e aí a gente consegue ver o contorno, né, muito melhor na presença da efusão, né, que o líquido faz essa moldura, né, esse contorno em volta dos órgãos, tá? Então a gente avalia muito bem e os contornos devem ser regulares. A ecogenicidade, né, a gente sempre comparou os órgãos grandes, né, então baço, fígado e rim. No caso do cão, né, a relação que a gente usa é o baço mais hiperecogênico que o fígado, que é hiperecogênico ou isoecogênico em relação à córtex renal. Nos gatos, né, essa relação acaba ficando um pouco diferente. A grande maioria dos nossos pacientes são castrados e são obesos, pelo menos na minha rotina, né, infelizmente a obesidade é uma realidade.
Então, quase sempre a gente vai ter um fígado menos ecogênico, né, hipoecogênico em relação à córtex renal, porque os gatos, né, quando eles têm uma quantidade, olha a quantidade de gordura que a gente tem aqui em volta desse baço, né, quando eles são mais obesos, eles fazem uma infiltração de gordura na cortical, né, então essa cortical acaba ficando mais hiperecogênica, e não necessariamente é um quadro de uma nefropatia, né? Não necessariamente é um problema, mas a gente tem que colocar no laudo essas duas possibilidades, né? Esse rim que ele tem uma arquitetura preservada, um tamanho normal, né? E ele só é hiperecogênico, a gente tem que colocar a possibilidade de ser uma infiltração gordurosa. Claro que é o histopatológico que vai dizer isso para a gente, mas a incidência, né, de infiltração gordurosa é bastante grande. Então, a gente muda um pouco, né, a relação de comparação que a gente aprendeu para os cães, tá? Quase sempre o rim do gato, ele tem uma ecogenicidade aumentada. Se for um gato jovem, não castrado, aí provavelmente a gente vai ter um rim parecido, né, com um do cão saudável. Né, aqui eu tentei colocar o fígado, ó, cranial para cá de novo, né? Então, ó, a região do processo caudado, né, do lado direito do fígado, e aqui a cortical, né, no polo cranial do rim direito. Então, esse rim, ó, ele é hiperecogênico em relação ao fígado, né? Provavelmente por infiltração gordurosa, que acontece com bastante frequência. E essa infiltração de gordura, né, ela ocorre na forma de vacúolos, né, que acontecem no epitélio do túbulo contorcido proximal, que está na região cortical. Né? Então, essa córtex, né, a região cortical, ela fica hiperecogênica, né, em função dessa presença desses vacúolos de gordura. E esse trabalho, ele estudou pacientes renais crônicos, e ele estudou, né, então, essa infiltração de gordura que pode acontecer no interstício também da cortical, né, então eles chegaram à conclusão que esse acúmulo de gordura, né, acontece somente em gatos, né, esse acúmulo de gordura intersticial só acontece em gatos, e eles comprovaram também esses vacúolos, né, de gordura no túbulo contorcido proximal, né, como outros trabalhos já comprovam. Então, num gato, né, obeso e renal crônico, a chance desse rim ser hiperecogênica é muito alta. Então, como a gente tem trabalhos que comprovam isso, a gente pode colocar essa sugestão no laudo, né, essa possibilidade da infiltração gordurosa ou de uma nefropatia, né, porque a gente não consegue saber exatamente, né, o que está acontecendo nesse rim. A arquitetura interna, também uma informação extremamente importante que o ultrassom dá, né? O rim é um órgão que tem muito detalhe, né? A cortical, a medular, a definição córtico-medular, a relação de espessura córtico-medular, a região de pelve, né? Região de hilo, né? Então a gente tem vários detalhes para prestar atenção no rim. Então tudo isso, né? Se tiver preservado, a gente tem uma arquitetura, né, interna preservada, né, que é uma informação importante. E essa é uma paciente jovem, de 2 anos, não castrada, né, então a gente tem uma cortical com uma ecogenicidade mais baixa, né, do que os que a gente acabou de falar, né, então uma ecogenicidade mais próxima do que a gente esperaria num paciente canino normal, né, então aqui também num corte sagital, né, olha que rim bem definido, né, a ecogenicidade realmente é mais baixa, né, então, mas é um paciente jovem que não é obeso, né, então, e uma arquitetura, né, preservada. Então, todas essas informações a gente vai colocar no nosso laudo, né, descritivo do rim e também de todos os outros órgãos parenquimatosos. Aqui hoje, basicamente, a gente vai falar do sistema urinário, né, então, são informações importantes para a gente prestar atenção e a gente vai juntando, né, essas informações. A gente sempre diz que a gente monta um quebra-cabeça, né, a gente vai juntando as informações para tentar chegar, né, a pelo menos uma sugestão de um diagnóstico. E então a gente vai falar agora, né, das alterações, das doenças renais que a gente pode
perceber ao ultrassom, né? A primeira alteração, que é uma alteração congênita, né, é a agenesia renal, né? Quando a gente vai procurar o rim e não acha o rim em sua topografia habitual, né? Isso é uma sensação bem estranha, né? Porque você fala, mas era para estar aqui, né? E a gente não consegue localizar. A gente amplia a nossa varredura, né? Porque o rim ele pode estar mais para a região inguinal, né? Existe ectopia renal, né? É rara, mas pode acontecer, então a gente acaba ampliando a nossa varredura, né? Para procurar o rim, e às vezes a gente não acha mesmo. Então, no nosso laudo, quando nós não achamos imagem compatível com o rim, né? Esse gatinho, um gato jovem também, de 5 meses de idade, ele só tinha o rim esquerdo, né? O rim direito eu não achei, né, de forma alguma. Então, no laudo, a gente coloca a possibilidade da agenesia, né, que realmente é a ausência do rim, ou uma hipoplasia, né, quando o rim é bem pequeno, ou até uma atrofia, né? Às vezes o rim está tão pequeno que a gente não consegue identificar, né? Então, o padrão, né, o diagnóstico ouro, né, de diagnóstico de agenesia é a necrópsia, né? Você realmente abrir o paciente e ver que não tem rim em nenhum lugar, né? Não tem ectopia e não tem nenhuma imagem compatível, imagem não, né? Aí não tem o rim, né, em sua topografia habitual, né? Não tem às vezes nem o vaso renal, né? Então aí o padrão ouro seria a necrópsia. Mas nesse paciente, então, eu não achei de forma alguma o rim direito. O rim esquerdo, ele tem uma alteração morfológica, né? Ele tem uma alteração de arquitetura. A gente não vê bem a junção córtico-medular. Mesmo num corte sagital, né? Praticamente uma perda de definição córtico-medular. Então, ele já tem uma alteração, né, morfológica importante, então muito provavelmente alterações congênitas. Aí foi feito também, né, o exame de urina e o exame de sangue. Por enquanto ele está tudo bem, né, ele está concentrando bem, ureia creatina normal, e no hemograma também não tem alteração nenhuma, né? Muitas vezes no curso da doença renal crônica esses pacientes fazem anemia, né? Então ele por enquanto ele está compensado, mas infelizmente é um paciente que vai precisar de atenção, né? Porque ele só tem esse rim que já tem alteração morfológica. O que a gente pode se deparar também, né? Hoje em dia a gente faz muitos pacientes com cálculo renal, cálculo ureter, infelizmente, né? Os nefropatas crônicos, eles têm feito muito cálculo e muitas vezes é necessário a cirurgia, né? Às vezes acaba obstruindo até que se perceba, né, essa obstrução, muitas vezes já faz uma hidronefrose, muitas vezes é preciso se remover um dos rins, né? Se fazer uma nefrectomia. Então, isso às vezes também a gente se depara com esse paciente no ultrassom, né? Então, essa gatinha, aqui ela está com 10 anos, né? Quando eu fiz o exame dela, mas ela tinha feito a nefrectomia com 2 anos de idade, né? Então, aí ela vem para a gente acompanhar com o exame de sangue, né? De função renal e com a imagem, né? E aqui, entre aspas, foi a frase da responsável, né? Porque a gente sempre pergunta por que veio fazer o exame. E aí a resposta dela foi, a gente veio fazer o exame para ver se o rim está bem, né? Infelizmente ele não está tão bem, né? Já tem uma arquitetura alterada, já tem uma alteração morfológica, né? O contorno discretamente irregular, perda de definição, né? Córtico-medular, né? A ureia já está aumentada, a creatinina também está aumentada, então até ele pode estar compensado, né? Porque muitas vezes o gato ele consegue compensar e viver bem, né? Com azotemia. Mas tem alteração, né? Então, a gente pode continuar, com certeza, acompanhando esse paciente e muitas vezes, clinicamente, ele está bem.